nossa colega Alessandra, eu ia avançar aqui com algumas perguntas que eu tinha para vocês, mas essa que ela trouxe aqui é bem legal e tem uma pegada bem prática aqui que eu vou colocar na tela aqui para que todo mundo possa ver e possa ler. Alessandra, obrigado aí pela colaboração e pela participação. Ela diz o seguinte: vocês consideram os sistemas de extração de dados, né, como o Wix, o Review, seguros em relação à manipulação dos dados pelos revisores? E ela faz duas perguntas, até uma sequência. E outra, como as extrações são feitas na prática? Então, se vocês quiserem dividir, um responde uma, outro responde a outra, fique à vontade aí. Posso dar minha opinião primeiro? Vai lá. Vamos lá. Totalmente confiável, porque pensa assim, eu falei no início da live, a gente tem que fazer a preservação forense de um computador, ou seja, eu faço um espelho daquele computador. A imagem forense nada mais é do que um container protegido contra a escrita, contra a subscrição de informação. Então, uma vez clonada essa informação, a base dela, ou seja, o núcleo dela está protegido por validação de código hash, pelo formato forense que é aceito no mercado, que é feito em qualquer tribunal. E essas ferramentas, por exemplo, o Nuix, por exemplo, é uma ferramenta de indexação de dados. O que ele faz? Ele pega essa evidência, esse container, eu não vou falar que ele extrai os dados, mas ele faz a leitura desses dados e apresenta para a pessoa que está revisando. O Review é uma ferramenta de discovery, ou seja, ele facilita ali a identificação, pesquisa por palavra-chave, a utilização de modelos de inteligência artificial para você fazer apenas uma leitura daquele documento. Mas a evidência original, ela sempre vai estar preservada no que a gente chama de imagem forense. E ela, assim, uma vez dentro dela, não tem como você fazer a exclusão dela. Né? Então, assim, ela está preservada, ela está protegida, e aquela sua imagem forense, de fato, vai ser a sua evidência para o tribunal, para o perito, para o juiz. E até interessante, só para complementar, Léo, desculpa, essa questão do hash, da imagem, da captura, da cadeia de custódia, isso é importante que vocês coloquem até nos relatórios de vocês, pessoal, que está nos ouvindo aí. É importante até para preservar a lisura da investigação, ou seja, você está trazendo ali a rastreabilidade do que você fez, né? Vai lá, Léo. Eu não falaria nem importante, na verdade, eu falaria básico. Obrigatório. É obrigatório. Não é importante, importante é achar a evidência. Agora, obrigatório. Mas até aproveitando o gancho do Luiz, por exemplo, respondendo também a pergunta da Alessandra, a preocupação é tanta com essa questão de manipulação de evidências de dados nessas plataformas de revisão, igual o Review, por exemplo, que ela até citou aqui, que eu puxo até o assunto que eu estava falando lá atrás, a questão do Redacted. Então, hoje, quando você faz a investigação numa plataforma dessa, e você tem seus findings, você encontra suas evidências, você não precisa baixá-las, você não precisa baixar ela de forma manual. Baixei aqui a planilha, essa é importante. Não. Nesse tipo de software, nesse tipo de solução, a gente tem o que a gente chama de produção. Então, após a finalização da evidência, da análise, quando já tiver todos os encontrados, o que é relevante, o que não é, quando finalmente tiver finalizada a revisão, a gente tem o que a gente chama de produção de evidências, que ela toma todo esse cuidado. Então, ao invés de a gente simplesmente baixar essas evidências, esses documentos, esse tipo de coisa, e usar no relatório, não, a gente consegue produzir. Inclusive, nessas produções, a gente consegue inserir comentários, a gente consegue inserir o porquê que a gente está colocando esse documento, a gente está inserindo, anexando esse documento num processo, tipo de coisa. Então, as plataformas de revisão, elas tomam esse cuidado também. Isso é um negócio muito bem pensado e uma pergunta muito boa. Então, além da gente ter toda essa questão da imagem forense lá atrás na coleta, a gente tem todo o cuidado no processamento e também na hora de produzir evidência, que é quando a gente vai usar os achados, algum tipo de, seja desde em juízo, desde a tomada de decisão. Então, as plataformas, elas pensam nisso. A Review é uma que pensa nisso e a gente tem lá, a gente segue todo esse procedimento, é muito bacana e ela protege muito bem os metadados desse arquivo para não serem alterados. Legal. E até para trazer, e até para colocar essa pergunta 2 da Alessandra, né, que ela trouxe uma questão bem prática de como que se faz as extrações. Antes dela, vou até lançar aqui, o Luiz acho que tem um admirador aí, você tá lindo, Nando, acho que deve ser um parente dele ou algum admirador aí. Por exemplo, essa pergunta do André foi legal, porque, por exemplo, a gente poderia colocar no review lá, na inteligência artificial, essa frase aí, como você tá linda, né, por exemplo, ou como você tá lindo. E aí colocar como relevância, né, o Léo, colocar como relevância, Léo e Luiz,
para que ele nos trouxesse evidências dessa situação. Seria possível, né? Essa frase do André Luiz aí foi até legal, porque a gente consegue até exemplificar aqui na prática essa questão. Não só a frase, como a foto também, né? A partir a foto, do reconhecimento de imagem, exemplo, colocaria ali, assim, eu quero todas as fotos que contenham plantas, exemplo, tem um quadro de planta no fundo ali, provavelmente o modelo de inteligência artificial traria para a gente, é bem possível que existe tantos por cento de planta nessa foto, então seria, exemplo ali, uma captura de imagem, até propriamente de vídeo, a gente teria esse item ali no nosso radar para fazer essa visualização, né? Bacana. E respondendo a pergunta da Alessandra, como que a gente extrai isso na prática? Vamos dar um intensivão aqui para a galera. Computação forense. Bom, o computador, né? Não, mentira, pessoal. Basicamente assim, pessoal, existem ferramentas e muito reconhecidas no mercado, na verdade, utilizadas pela polícia, pelas empresas no meio corporativo, próprias para esse tipo de extração. Então, vamos pegar um exemplo, um celular. O celular, hoje, no mercado, a ferramenta mais conhecida é o Cellebrite, né? Você vê direto na mídia. A gente tem essa ferramenta dentro de casa também. É uma ferramenta específica para fazer extrações de dados de celular. Então, é basicamente um hardware, né? Atualmente é um software, né? Porque a gente pode usar o notebook para poder fazer essa extração, com um conjunto de kit de cabos que, obviamente, utilizando o cabo correto, utilizando a técnica correta, e aí sim exige o conhecimento técnico do profissional, você consegue fazer as extrações de uma forma, vamos dizer assim, correta, garantindo ali toda a integridade, e que vai ser aceita em qualquer tribunal. Assim, é uma ferramenta, a gente está falando de ferramentas que são, sim, utilizadas pela força da lei, também são utilizadas no meio corporativo, e a partir desses hardwares e desses softwares, você consegue conduzir aí toda a sua lisura da extração de dados, propriamente dito, né? Então, assim, você depende, sim, obrigatoriamente de um software ou hardware forense. Aí, assim, pessoal, existem milhares de softwares no mercado, milhares de soluções no mercado, mas, obviamente, você tem que utilizar a solução adequada para aquele seu modelo de extração. Então, ou seja, o Cellebrite, ele vai ser muito utilizado para fazer uma extração de um celular corporativo, um celular, sei lá, seja, a polícia tem também fazer extração de dados. Mas para um HD, eu vou usar um outro tipo de hardware ou um outro tipo de software. Um Tableau, um FTK, um Incase, assim, existe uma gama, mas o resultado final vai ser o mesmo. Uma imagem forense com código hash, garantida ali toda a integridade e, obviamente, a assertividade que isso vai ser aceito no tribunal ou propriamente você conduzir a sua investigação. Então, assim, existem diversas técnicas, diversos hardwares, diversos softwares. Obrigatoriamente, a gente tem que seguir um processo, tem que utilizar alguma dessas ferramentas forenses. Existem ferramentas gratuitas que também são muito utilizadas no mercado, ferramentas de software livres, né, os Linux da vida, que garantem ali a extração dessas informações para que ela seja preservada da forma correta e, obviamente, o fator humano tem que documentar isso na cadeia de custódia, no relatório de extração, tem que evidenciar isso para garantir ali o técnico com o processual.